Bom, é isso. Bom dia, né? A gente vai hoje continuar o assunto da aula passada e vai, primeiramente, corrigir os exercícios que a gente passou para esse primeiro bimestre, né? Que vocês já fizeram, né? Que tá... Aí pode ter surgido alguma dúvida, pode ter ficado algum problema. Então, eu pensei em corrigi-los agora, né? Explicando o conteúdo. E aí, na próxima aula, a gente continua o assunto das partes mais complexas, vamos dizer assim, mas é bom a gente ter essa base bem fechada, bem tranquila, para ficar mais fácil de entender. Né? Então, vamos lá. Vamos corrigir a atividade do primeiro bimestre. Né? Então, eu já tenho aqui guardado a de vocês, com as notas, né, que o formulário já fornece a nota, mas aí vocês vão tentando lembrar qual é que vocês marcaram e tudo mais para ver no que dá. Então, a primeira questão da atividade era essa aqui. Nas orações 1, fiquei em casa, e 2, necessita de ajuda, temos, respectivamente, sujeito, né? Aí ficou essa dúvida, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é como é que a gente descobre o sujeito da oração, né? E aí, como a gente lembrou na aula passada, a gente descobre perguntando para o verbo, né? Perguntando que ou quem, né? E aí a resposta que aparecer, ela vai ser o sujeito. Mesmo que ele não esteja aparecendo, mesmo que esteja depois e tudo mais, a resposta vai ser o sujeito, porque é aquele que está ou sendo caracterizado pelo verbo, ou agindo sobre ele, né? Ou agindo sobre ele. Então, na oração 1, é fiquei em casa. A gente pergunta, quem fiquei em casa? E surge a resposta claramente, que é eu. Né? Como não está escrito, o sujeito aqui, no caso, é oculto. Né? Oculto. Se a gente fosse jogar o esquema de ver as questões antes, a gente nem tinha que marcar, a gente tinha que ver a segunda resposta, né? Porque só tem oculto que o primeiro na letra C aí, né? Mas vamos entender por que a segunda é sujeito indeterminado, né? Para não ficar pela metade. Então, necessita-se de ajuda. Quem necessita de ajuda? Aí fica, esse C, né, necessita de ajuda? Não. Né? Parece que é aquela coisa, alguém precisa de ajuda, mas não fica claro que ele é essa resposta. Né? Não está tipo assim, ele é algo, é necessário ajuda. Né? Não precisaria ter um sujeito agindo, por mais que a gente saiba, né, que existe alguma coisa. No entanto, o sujeito está indeterminado. A gente não sabe quem é, sabe-se que tem algum, mas a gente não sabe quem é. E se a gente for ver, né, se a gente for analisar o verbo, necessita é o verbo necessitar na terceira pessoa do singular. A gente sabe que o sujeito indeterminado, ele pode aparecer tanto na terceira pessoa do singular quanto do plural. E aí a gente tem uma dica aqui, que quando tem esses casos em que tem o verbo e a partícula se, essa partícula, né, esse tracinho com SE, ele é chamado de índice de indeterminação do sujeito, né, que é quando ele está marcado que é um sujeito indeterminado. Se a gente fosse avaliar de fato, não há um sujeito específico, né? Ele está indeterminado. Né? Então, a resposta poderia ser a letra C, sujeito oculto, e a segunda é sujeito indeterminado. Necessita-se. Né? Então, já fiquem atentos, né? Já fiquem atentos para quando aparecer qualquer verbo assim, precisa-se de ajuda,
Vende-se casas, isso aí seria uma fórmula, né, já clássica de sujeito indeterminado. Certo? Vamos para a próxima questão. Aponte a oração em que o sujeito é simples. Né? Então, já vimos na aula passada, sujeito simples é quando tem um só núcleo. Né? Um só núcleo. E aí vamos ver aqui os exemplos. Você e ele também são importantes. O verbo é são. Quem são importantes? Você e ele. Nesse caso, o sujeito é composto. Não pode ser letra A. Fala-se muito. Quem fala? Né? Falei ainda agora desse exemplo, né? Que quando tem esse fala-se muito, esse se significa um índice de indeterminação do sujeito. Logo aqui o sujeito ele é indeterminado. Não cabe. Né? Não é o que te precisa. Há muitas vagas. A gente já viu também, né, que o verbo haver, quando ele tem sentido de existir, né, existem muitas vagas. Nesse caso, não tem sujeito. Aqui seria uma oração sem sujeito. Não é o que a gente quer. Chegaram ele e o irmão. Quem chegaram? Né? Quem chegaram? Ele e irmão. Sujeito composto. Também não é o caso. E aí, vamos ver. Só sobrou a última, né? Bora ver aqui. Apareceu no bairro um novo circo. E aí fica aqui uma questão, né? Que talvez a gente possa ficar esperando que o sujeito sempre venha antes, né? Então, o sujeito vem antes e aí depois que vem o verbo, e depois vem o predicado. É sempre assim? Não precisa ser sempre assim. Né? Depende, senão seria uma coisa muito... A língua seria uma coisa muito previsível, né? Mas a gente pode trabalhar e reorganizar de acordo com o nosso discurso. Né? Então, a gente pergunta para o verbo. Quem apareceu? Um novo circo. Né? Professor, mas tem 3 palavras. Um novo circo. Mas qual é importante? O circo. Né? O circo. Logo, a resposta, a letra E. O circo é o sujeito simples dessa oração. Certo? Vamos para a próxima, então. Assinale a oração sem sujeito. Né? A gente já viu, né, que a oração sem sujeito ela tem 3 casos, assim, gerais, né, que se dividem. O primeiro caso é quando o verbo indica alguma coisa natural, né, de fenômeno natural, chover, nevar, ventar, né, que a natureza não tem ninguém que age por ela age por si só. Então, não tem alguém agindo. O outro exemplo é o verbo haver, no sentido de existir, que a gente viu no exemplo passado. E o outro caso é o verbo ser, estar, haver, no sentido de tempo decorrido ou de espaço. Vamos ver aqui os exemplos. Iremos à festa. A gente pergunta, quem iremos? Nós. Então, aqui seria um sujeito oculto. Ele não está escrito aqui, mas quando a gente pergunta ao verbo, a gente consegue percebê-los. Então, sujeito oculto. Chove muito nesta cidade. Quem chove? Aí já fica a resposta que não tem. Então, a resposta seria a letra B. Chove muito, oração sem sujeito. Mas vamos olhar aqui o restante, para a gente estar entendendo também as outras respostas. Regressaram os trabalhadores. Regressaram os trabalhadores. Quem regressaram? Os trabalhadores, né? Então, aqui seria sujeito simples, né? Por mais que o regressaram possa parecer que é indeterminado, nesse caso não é. Só está invertida a ordem. Mas seria, se fosse colocar numa ordem direta, os trabalhadores regressaram, ponto. Né? Então, aqui seria sujeito simples. Perdeu-se uma boa oportunidade. Quem perdeu? Aí seria aquele nosso exemplo do sujeito indeterminado, em que essa partícula SE aqui, essa partícula, vou botar aqui, partícula SE aqui, ela indica
a indeterminação do sujeito, né? Sabe que se tem alguém perdeu, mas eu generalizo a resposta. E aqui tem estou aqui. Quem estou? Eu. Aqui seria sujeito simples. Certo? Basicamente isso. Vamos para a quarta, então. Em construiu a ponte, construiu-se a ponte, na verdade, construiu-se a ponte, o sujeito é, e aí, nesse caso, a gente está falando isso já bastante, né? Quando a gente tem, quem construiu a ponte? Ah, eu sei que construiu, ele é o verbo construir na terceira pessoa do singular. Mas essa pessoa está clara aí? Não está clara, né? Nesse caso, esse SE aqui vai estar indicando a indeterminação do sujeito. Nesse caso, o sujeito vai ser indeterminado, né? É uma construção oracional, né, vamos dizer assim, que é já específico para indeterminar sujeitos. A gente viu, né, a do plural, né? Ah, construíram uma ponte. Quem construiu? A resposta é eles, mas a resposta ela fica muito generalista. Não tem uma resposta clara. O sujeito não está claramente determinado. Ah, construíram a ponte. Quem foram essas pessoas? Né? Ah, diversas. Então, eu indetermino o sujeito porque a resposta ela é muito generalista. Mesma coisa é transformar essa resposta para o singular. Construiu-se uma ponte. Nesse caso, a resposta, quem construiu? Ah, foram várias pessoas. Eu não sei quem são, eu indetermino o sujeito. Exatamente o caso que foi aqui. Certo? E aí aqui tem a pegadinha, né, de botar o SE, né? O índice de indeterminação do sujeito. Será que é ele que é o sujeito? Né? Isso é uma pegadinha porque ele só está indicando o tipo de sujeito, mas ele não tem nenhuma função. Assim como a ponte, né? A ponte foi o que foi construído, então é o predicado. Então não é o que a gente está precisando ver aqui. Certo? Vamos para a última questão da nossa atividade. Assinale a única oração que não possui sujeito. Né? Vamos ver aqui, então. Os tomates caíram sobre ele. Nesse caso, não seria porque quem caiu? Os tomates. Né? Então, aqui já está indicando que é um sujeito simples. Os tomates, né? Sujeito simples. Queixou-se da prova. Né? Quem foi que queixou-se da prova? Né? Nesse caso, seria um sujeito indeterminado. Né? A prova, queixaram-se da prova, né? Não tem resposta. Algum aluno se queixou, mas não sabe quem. Um determinado sujeito. Havia saído o aluno. Ah, professor, então, verbo haver. Então, nesse caso, verbo haver, então, oração do sujeito. Nesse caso, não. Porque o sentido do verbo haver aqui é o de ter. Ter. O aluno havia saído. Então, o aluno é o sujeito da oração, né? Nesse caso, é uma outra pegadinha. É uma outra pegadinha que eu coloquei aqui, né? Já que a gente fica meio viciado de ver, o verbo haver vai ser uma oração do sujeito. Mas, no caso aqui, o verbo haver não tem sentido de existir. Só vai não ser sujeito quando for o verbo haver sentido de existir. Sei lá, haviam vários alunos, né? Então, existiam vários alunos. Né? Quem havia? Não tem resposta. Nesse caso, o sujeito é o aluno. O aluno havia saído. Pronto. Jeito simples. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Né? O que não existe? Essa possibilidade. Né? Então, aqui também é sujeito simples, o que nos traz para a letra E. Neva muito na Europa. O verbo nevar significa um fenômeno natural, logo, não tem sujeito. Então, a resposta é a letra E.
certo? Espero que vocês tenham compreendido, acertado bastante a atividade. E aí eu trouxe aqui mais algumas atividades sobre esse assunto para a gente fixar melhor, para que quando a gente continuar esse conteúdo, essa base esteja bem fechada e a gente não tenha dificuldades com esse conteúdo, né? Vamos continuar aqui com as outras atividades. Vamos ver aqui. Leia a tirinha abaixo. Já está tão ruim assim? Ah, nem me fale. Queimou a resistência, entupiu o encanamento, espanou o botão de controle e está fora da garantia. Aí a resposta. Eu te falei para não comprar uma de segunda mão. Aí, identifique o sujeito das orações do segundo quadrinho. Né? Então, fica, queimou a resistência, entupiu o encanamento, espanou o botão de controle. Né? Então, a gente pergunta, o que ou quem queimou? A resposta vem, a resistência. Né? Então, a resistência queimou. O que ou quem entupiu? O que entupiu? O encanamento. O encanamento é o sujeito. O que ou quem espanou? O botão de controle. Então, o botão de controle espanou. Nesse caso, vão ser sujeitos simples, mas que na construção da formulação da tirinha, pode parecer que é oculto, né? Mas quando a gente pergunta para o verbo, a resposta vai ser essas falas: a resistência, o encanamento e o botão de controle. Que pode indicar assim, ele queimou a resistência, ele entupiu o encanamento, ele espanou. Mas a questão é, a resistência queimou, o encanamento entupiu e o botão de controle espanou. Se a gente quiser colocar a questão do cara, seria queimou a resistência dele, né? Que é a indicação de quem é. Mas o sujeito continua sendo a resistência. Certo? Identifique o sujeito e o predicado dos períodos a seguir. Né? Então, diz assim. Na cama de casal jazia um homem grande, maduro e grande. É de Paulo Mendes Campos essa frase. Então, a gente tem que primeiro ver qual é o verbo, né? O verbo que a gente tem aqui é o verbo jazia, né? O verbo jazer, né? De verbo estar deitado, né? Estava, né? Então, a gente pergunta, o que ou quem jazia? A resposta que vem é um homem maduro e grande. Né? Nesse caso, isso que é interessante a gente pensar nesse exemplo aqui, que o sujeito, mais uma vez comentando com vocês, ele não precisa vir antes do verbo. Né? Por mais que a gente tenha aqui a ordem direta do português, é sujeito, verbo e predicado, essa ordem ela pode se inverter, né? Sem nenhum problema. Que ainda assim, a função sintática vai permanecer a mesma. Né? Então, se eu fosse reorganizar a oração para ela caber nessa ordem, ficaria um homem maduro e grande jazia na cama de casal. Né? No caso da oração, a gente está querendo enfatizar algumas coisas. Por isso eu inverto. Mas, no entanto, a função continua a mesma. Então, um homem maduro e grande seria o sujeito dessa oração. E na cama de casal jazia seria o predicado. Aí aqui tem outro exemplo, é de Érico Veríssimo. Diz assim, lágrimas brotaram-lhe nos olhos, soluços rebentaram-lhe no peito. Né? Então, a gente se pergunta ao verbo. Tem o verbo brotar e o verbo rebentar. Né? Então, vamos ver. Quem brotaram-lhe nos olhos? Quem brotaram? As lágrimas. Né? Então, lágrimas é o sujeito.
E na segunda oração, quem rebentaram? Os soluços, né? Então, se ficou ainda uma questão de que se aparecer terceira pessoa do plural vai ser indeterminado, não é tão simples assim, né? Fica aí a resposta sendo lágrimas e soluços. Então ficaria assim a resposta. O que está de vermelho é sujeito, o que está de amarelo é predicado. Então, no primeiro exemplo, um homem maduro e grande, sujeito, na cama de casal jazia, é predicado. Aqui embaixo, lágrimas e soluços, sujeito, brotaram-lhe nos olhos e rebentaram-lhe no peito, é predicado, né? São os predicados, no caso. Certo, vamos ver mais. Leia a tira a seguir. Já se pergunta aqui, qual o complemento do verbo das frases primeiro, segundo e terceiro quadro? Ou seja, qual é o predicado, né? Então, o primeiro verbo é passa, chuta, atrasa, lança, e aí termina. Por que você... Ninguém pediu, por favor. Então, aí ele quer saber qual que seria esse complementa. Passa, chuta, atrasa, lança. Aí passa o quê? Passa o quê? E a resposta, naturalmente, né, já que a gente consegue buscar esse sentido, seria justamente a bola. Né? A bola. Estamos jogando futebolzinho aqui, e a bola seria esse objeto, né, direto, no caso desses verbos. Então, passa a bola, chuta a bola, atrasa a bola, lança a bola. Né? Então, a gente consegue identificar esses predicados, né, desses verbos pelo contexto, né, e supondo a partir dos verbos. Né? Então, a resposta vai ser a bola. E aqui tem outra pergunta em relação a essa tirinha, que é: identifique o sujeito e predicado correspondente à fala da cobrinha da direita, aquela que diz ninguém pediu por favor. Né? Então, já sabemos, né, que para a gente identificar o sujeito e o predicado, a gente pergunta para o verbo. Né? Então, a gente tem aqui o verbo pedir. Né? O verbo pedir. Né? O verbo pedir, ele a gente pergunta quem pediu, né? Ou o que pediu. Né? No caso, quem pediu, e a resposta é ninguém. Então, ninguém pediu, por favor. Dessa forma, a gente vai ter um sujeito simples, né? Que é ninguém. Que é ninguém. E o predicado é o restante, né? Pediu, por favor, seria o predicado dessa oração, né? Dessa oração. E aí, mais uma aqui, exemplo, para fechar aqui, seria qual é o sujeito e predicado das primeiras duas orações do trecho a seguir. Então, corriam no arraial rumores macabros. No dia seguinte ao enterramento, o coveiro topou com a sepultura remexida. Né? Então, a gente cai normalmente naquelas perguntas que a gente faz ao verbo. Então, temos dois verbos aqui. O verbo correr e o verbo topar. Então, a gente se pergunta, né, quem corriam? E o que surge de resposta é rumores macabros. Né? Rumores macabros corriam no arraial. Né? Então, o sujeito da primeira oração é rumores macabros. Sujeito simples, né? Porque o que está contando aqui são os rumores. O macabros, ele só está caracterizando esse rumor. E aqui na segunda oração diz assim: no dia seguinte ao enterramento, o coveiro topou com a sepultura remochida. Né? Então, pergunta-se ao verbo: quem topou? Quem topou? E a resposta é o coveiro. Né? Por mais que tenha antes dele todo... No dia seguinte ao enterramento, o coveiro topou.
Então, nesse caso, por mais que tenha um monte de palavras, a gente tem um sujeito simples, né, que é o coveiro, né? O coveiro, né? A parte inicial vai estar só indicando o tempo, né? E a gente vai ver nas próximas aulas que função essa parte vai ter na oração, né? Mas, por enquanto, a gente está estudando sujeito, tipo de sujeito e o predicado, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente vai ter que rumores macabros é o sujeito da primeira oração, correu no arraial, seria o predicado. O corveiro é o sujeito da primeira oração e topou com a sepultura remexida, vai ser o predicado. Em relação ao no dia seguinte ao enterramento, eu não vou adentrar ainda nessa resposta para não ficar muita coisa, não ficar muito confuso, mas já pensando que essa construção aqui indica qual foi o tempo, né? Quando foi que isso aconteceu? E aí, essa função vai ser adverbial. Mas a gente vai ver isso com calma. Vamos ver parte por parte para não ficar confuso, né? E já sabendo que esse conteúdo pode ser difícil, esse conteúdo pode ser cheio de nomes, né? Então a gente está trabalhando para que fique mais simples, né? E aí, no caso, são esses os trechos que eu encontrei, né, de material de exercício sobre esse assunto, né? Então, eu queria corrigir com vocês a atividade inicial, né, já que vocês fizeram todos, já foi avaliado, e aí só para aqueles que tiverem alguma dúvida nisso, eu já corrigi aqui para ficar mais claro, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida ainda da atividade, do conteúdo, né, pode ficar à vontade para me perguntar, ou aqui, ou no privado, que aí eu vou estar respondendo para você. Mas, por hoje, a gente fica por aqui mesmo, né? Era uma aula pensada para ser curtinha mesmo, só para a gente responder essas atividades e ficar esse descargo de consciência, né? Para a gente fixar bem esse conteúdo, para a gente poder passar para os próximos assuntos dessa parte mais sintática, essa parte mais gramatical, que pode ser um pouco difícil, mas com essas retomadas do assunto, esses exercícios, pode ser que fique mais fácil. Tá ok? Então, vou parar aqui a gravação.